Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui, nesse programa, Jovens Destemidos. E para nós tem sido de grande alegria poder vir e compartilhar da palavra de Deus, né? Nós estamos hoje com mais um assunto do estudo sobre o livro de Ezequiel, né? E Deus tem nos dado graça de fazer a primeira parte, capítulo 1, a cor âmbar. Creio que os irmãos acompanharam nós através do estudo da cor âmbar. E nós vamos prosseguir no capítulo 1. E nós pedimos a Deus que nos ajude, não é mesmo? Cumprimento cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí através do YouTube. Que Deus abençoe todos os irmãos. Nós estamos colocando o nosso estudo também na plataforma do Telegram. O link está na descrição. Os irmãos podem acessar. E nós estamos com esse projeto aí e cremos que se Deus está no comando, vai ter sucesso, né? Um grande sábio, né, embora ele não era cristão, quando falaram sobre o cristianismo, ele falou assim: se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar, que foi Gamaliel. E uma palavra muito sábia, né, irmão Brana disse. E se esse trabalho é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, vai cair por terra. Mas nós cremos que até aqui Deus tem nos sustentado e cremos que tem sido de Deus. Amém? Então, graças a Deus, nós então vamos ler Ezequiel capítulo 1, verso 15, para nós fazermos a nossa base do nosso programa de hoje. Amém? Ezequiel capítulo 1 diz assim: E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam, e para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Amém. Até aí, até o verso 21. Nós fizemos a nossa primeira parte do capítulo 1, né? Nós fizemos no programa passado. Se os irmãos não acompanharem, volte lá para ver. E nós vamos seguir aqui o nosso estudo. Os irmãos já viram o tema aí. Uma roda no meio da outra roda. Amém? Agora, algo muito interessante aqui. Nós vamos vendo aí como que funciona aí cada versículo. Como que o irmão Brana nos ensinou esses versículos aí. Então vamos lá. O verso 15 fala que viu os seres viventes e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes. Aí continua assim: uma para cada um dos 4 rostos. Então aí fala seres viventes, fala de 4 rostos, fala de roda no meio de outra roda. Tudo são símbolos. Lembra que eu falei no programa passado, Daniel viu símbolos, Ezequiel viu símbolos, Apocalipse era símbolos. E Jesus ele veio trazendo parábolas com símbolos, mas por trás das parábolas, por trás dos símbolos é que tem grandes significados. Agora, por que Deus ele nos mostrou as coisas em símbolos, em parábolas? O irmão Brana disse que era para confundir a mente dos sábios e dos entendidos deste tempo. Não é isso mesmo? Os irmãos sabem disso. Para confundir a mente dos sábios e dos entendidos. Mas Deus iria nos trazer um profeta águia para nos revelar todas essas coisas, todos esses mistérios por trás dos símbolos. Certo? Esses seres viventes. Agora, o irmão Brana vai nos falar o que são esses seres viventes, né? O que são essas criaturas viventes que o irmão Brana fala. Na mensagem de Apocalipse capítulo 4, segunda parte, no parágrafo 161, o irmão Brana diz assim: eu quero que você olhe para aquilo. Exatamente o que Ezequiel viu.
Ele está falando de João, porque o estudo, né, como a própria mensagem diz, Apocalipse capítulo 4. E ele fala que João viu a mesma coisa que Ezequiel viu, em Apocalipse 4. Né? Exatamente o que Ezequiel viu, as mesmas cores, a mesma forma, agiu do mesmo modo e resplandeceu do mesmo modo das criaturas viventes. O que é isto, irmão Brana diz? As criaturas viventes representam a igreja viva, a igreja que está vivendo através do poder e da ressurreição de Cristo. Aquelas mesmas cores âmbar cobriam isto dos lombos para cima, dos lombos para baixo. Perfeito. As criaturas viventes, os seres viventes, é a igreja viva, irmão Brana diz. Agora a roda seguia, né? A roda seguia a igreja, então. Certo? Então nós vimos Ezequiel falando da roda, dentro da roda, e a roda seguia os seres viventes. Então as rodas seguiam a igreja, certo? Então aí nós vamos tirando nossos pontos. Vamos prosseguindo aqui. Apocalipse 4, terceira parte. 348, vamos ver o que o irmão Brana diz. Ele diz assim: você acha que Deus não coloca um guarda ao redor de sua palavra? Aqui está aquele boi, leão, homem, águia. Não continuam eles assentados naqueles portões bem aqui na terra neste momento? Eles são os evangelhos, os outros 4 evangelhos, vem? E você observe para todos os lados que eles iam diretamente para frente. Eles não contradizem um ao outro. Eles permanecem um com o outro, vem? Um vai com a astúcia de um homem, o outro vai com a vivacidade de uma águia, o outro como um pastor, o evangelista, para voar como um evangelista, vem? O outro é um pastor, o outro firme, o outro astuto, vejam. Guardados em cada lado, Deus guardando este evangelho do Espírito Santo. Creia nisto, irmão, correto. Agora, primeiro o irmão Brana fala que é a igreja, depois ele aponta para o quíntuplo de Efésios, não é isso mesmo? Depois ele aponta para o quíntuplo de Efésios. Vamos seguindo então aqui. Eles são os evangelhos, o poder. Agora, o poder que acompanha a igreja é justamente o poder que tem no quíntuplo de Efésios, o poder que vem acompanhando a igreja. O poder dos dons, o poder da justificação, da santificação que acompanha a igreja. Eu vou mostrar isso aí para os irmãos. Então, é algo que acompanha a igreja, certo? É algo que acompanha a igreja. E aqui o irmão Brana diz que são guardiões da palavra. Então existe o quíntuplo de Efésios, que eles são os guardiões da palavra. Agora nós vemos uma coisa bem interessante, né? O natural ele explica o espiritual, certo? O natural ele explica o espiritual. Agora nós temos no nosso país, no Brasil, os guardiões da Constituição. O quíntuplo de Efésios é o guardião da palavra. E no natural tem os guardiões da Constituição, que é o STF. Agora o que nós vemos, né? Nós vemos esses guardiões da Constituição burlando o que a própria Constituição diz, alterando o texto da Constituição segundo seus próprios intelectos, o que eles interpretam lá, eles acham que é aquilo e eles alteram a Constituição. Então existe alguns falsos, né, do quíntuplo de Efésios que eles alteram a Bíblia. Era para ser o guardião da Bíblia, mas alteram segundo o seu intelecto. Mas o verdadeiro quíntuplo de Efésios, ele guarda a palavra. Eles são os guardiões da palavra, entendeu? E eles mantém essa unção. O irmão Brana vai dizendo aqui, uns têm o espírito do boi, né? Eles são mais calmos, eles sacrificam. Outros têm o espírito do leão, que eles vão para frente, eles enfrentam tudo, né? Com o espírito de leão. Tem a águia, né? Que eles voam como evangelista. Então cada um tem a sua característica. Agora, bem interessante, eu gostaria que os irmãos observassem, era que no tempo de Israel, o tabernáculo ficava no meio, o tabernáculo de Moisés ficava no meio, onde ficava toda a palavra, né, onde ficava o tabernáculo de Moisés, onde Deus se manifestava no Santo dos Santos. E em volta, as tribos ficavam repartidas em 4 partes. Um ficava no lado sul, o outro no lado norte, lado oriente, ocidente e etc, né? Eles ficavam ali como um símbolo que eles estavam guardando o tabernáculo. O tabernáculo sendo a palavra do Senhor, eles guardando. Eles ficavam repartidos em 4 partes. Vamos em Números capítulo 2, verso 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Então aí é o que eu estou falando para os irmãos. Verso 3. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões,
e Naasão, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então aí vem. No lado do oriente ficava a tribo de Judá. Ali eram os guardião e ali ficava os esquadrões de Naasão e ficava algumas tribos junto com eles. Nós não vamos entrar muito aí nas tribos que acompanhavam. Nós só queremos mostrar que o chefe de 3 tribos que ficava no lado do oriente era Judá. No verso 10 diz assim: a bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Verso 18. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elissama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Verso 25. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aizier, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. Então observa aqui. Ficava o tabernáculo no meio, certo? O tabernáculo ficava no meio. No lado oriente, Judá ficava, certo? No lado norte, para cima do tabernáculo, ficava Dan. Do lado sul, mais para baixo, ficava Ruben e as outras tribos, né? E do lado ocidente, ficava Efraim. Agora, fala da bandeira. A bandeira desses 4, Judá era o leão, Dan era a águia, Ruben era o homem e Efraim era o boi. A bandeira deles era essa. E ali estava mostrando ali em tipos e figuras que essas 4 unções é o que guarda a palavra, certo? Ô, irmão João, será que é isso aí? O irmão Brana que vai nos dizer isso, nós vamos só ver aqui o irmão Brana nos falando um pouquinho. Apocalipse 4, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, nós vamos no 317, parágrafo 317. Agora você observe, no lado oriente, que tipo de face ele viu? Você observou? Era um leão. Leão, irmão Brana soletra. Aquele era a bandeira. Aquela bandeira padrão de Judá. Porque ele é. Jesus saiu do verdade. Ele é o leão da tribo de Judá. No 320, o irmão Brana diz assim: agora, qualquer um que já leu a Bíblia sabe que o número de Dan estava ali. O que Dan? Quero dizer que sim. O que Dan era? Sua. Ele era uma águia. Isso é correto. Ele era uma águia. Alguém que tem estado lendo a Bíblia, ele era uma águia. Agora, Ruben era o homem. Ele era o primeiro, o mais perverso do grupo. Não disse Jacó em Gênesis 49, Ruben, tu és o princípio do meu vigor, inconstante como a água, subsiste do meu leito e contaminaste minha cama. E viveu com a concubina do seu pai, vem? Essa é a imoralidade do ser humano, vem? O animal não tem suas imoralidades, o leão, nenhuma dessas coisas tem isso. Mas o homem, sim, sai com a mulher do próximo e assim por diante. Exatamente a mesma coisa, tudo está completo. Agora este aqui embaixo, este Dan, era uma águia, e este Ruben era a face do homem, e Efraim é o boi. Agora tem você o quadro aí, Efraim, era assim que eles acampavam na Bíblia. Então aí, irmãos, está aí comprovado o que eu disse para os irmãos. Então vamos lá, para nós concretizarmos aqui. Judá, leão, bandeira do leão. Dan era a águia. Ruben é o homem. E Efraim é o boi. Certo? Então ali estava mostrando que eles são os guardiões da palavra, né? Que o irmão Brana está nos mostrando aqui dessas mensagens, né? Agora vamos seguindo. Vamos prosseguindo aqui. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Que o irmão Brana diz que Apocalipse 4 é a mesma coisa de Ezequiel 1, né? A mesma coisa que João viu, a mesma coisa que Ezequiel viu, era a mesma coisa, o irmão Brana nos diz. Nós acabamos de ler aqui, né? Apocalipse 4, verso 6, diz assim: havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha os guardiões aí de novo, né? Guardiões do trono, guardiões da palavra. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos.
e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então aí nesses parágrafos, nós provamos para os irmãos o que eram os seres viventes que Ezequiel estava vendo ali. Então eram as 4 unções que estão na noiva. Nós vimos então, nas 7 eras da igreja, que a noiva veio nessas eras da igreja, veio a unção do leão, combatendo o espírito nicolaíta, veio o espírito do boi, combatendo, né, o espírito também o nicolaíta e o balanismo, combatendo o que a igreja católica estava fazendo. O homem, né, como veio a unção do homem inteligente para escapar das garras da igreja católica, e agora uma águia voando, que é a unção que está sobre a igreja hoje. Mas nós sabemos que o irmão Brana mostra que o quíntuplo de Efésios também acompanha essas 4 unções. Ela está em todas as partes. Mas as rodas, uma roda que estava dentro de uma outra roda, ela acompanhava essas unções, que é a igreja viva hoje, certo? Desses seres viventes, que ela nos acompanha hoje. Agora, o que é a roda dentro de uma outra roda? Nós veremos aqui mais um pouquinho a roda dentro de uma outra roda. Veja bem, Mombrana diz na mensagem: por que algumas pessoas não conseguem manter a vitória? Parágrafo 54. Observe o que o Mombrana vai nos falar aqui, irmãos. Aí nós vamos seguir aqui no nosso ensinamento. Mombrana diz assim: sabe, Ezequiel viu de novo. E ele, este mesmo profeta, viu como uma roda no meio de uma roda, aparecendo no ar. Agora a roda, primeiro há um aro, o pneu, depois o aro, depois os raios e depois o cubo. Agora presta atenção no que o Mombrana está nos falando dos compartimentos da roda. O que ele está nos mostrando aí, irmão Brano? Então ele pega uma roda, vamos supor que ele está pegando aqui uma roda normal, talvez de uma bicicleta, uma roda de um carro. Então primeiro vem o pneu na roda. O irmão Brano está nos falando. Vem o pneu, depois vem o aro, né, que é onde o pneu encaixa. Do aro vem os raios, certo? E aí no meio vem o cubo, certo? Aí você entende o que é a roda dentro da roda. A roda dentro da roda é o cubo que está dentro de toda aquela roda, entende? Então o irmão Brana dá aí as 4 partes da roda. Ó que tremendo, irmãos, isso aqui é tremendo. O irmão Brana diz assim: agora, quando Lutero começou, o justo viverá pela fé, justificação foi colocado o pneu em volta dela. Então o que é o pneu? Justificação. Sim, está bem. Ainda não era uma boa roda, está bem? Não era uma boa roda. Você não coloca o pneu no carro e vai andando só com o pneu. Já não é uma boa roda. Vamos falar, está bem. Então aqui vem metodistas com santificação colocar o pneu sobre ele, ou seja, o aro em torno dela. Então vem Pentecostes. Aí o que o Brano está nos falando? O pneu foi Lutero com a justificação. Aí nós começamos a montar a roda. Depois do pneu vem o aro. O que é o aro? Santificação, John Wesley. Nós estamos montando aí a roda que acompanha a igreja. Aí o irmão Brano diz: então vem os Pentecostes, certo? Vem os Pentecostes. Então quer dizer que os Pentecostes é os raios. Então vamos ver o que o irmão Brano continua nos dizendo aqui no parágrafo 55. Ele diz assim: mas há 9 dons espirituais naquela igreja. Não apenas um. Eles estão bem, o pneu está bem, o aro está bem, o raio está tudo bem, mas como um homem de cor comendo uma melancia, há mais dela. E é isso que eu quero dizer hoje. Há mais. Há 9 raios espirituais nessa roda. Tá vendo que o irmão Brana fala de 9 dons espirituais na igreja, depois fala que na roda tem 9 raios? Então, os raios que conectam do aro para o cubo são os dons do Espírito Santo. Isso tem que acompanhar a igreja também. Tá certo? Aí o irmão Branco continua. E é girado pela roda no meio da roda. A roda no meio da roda é o cubo, certo? Não tem um cubo lá que fica lá no meio da roda e aí tudo é conectado no cubo? Presta atenção no que o irmão Branco vai dizer. E é girado pela roda no meio da roda. Tudo conectado com um cubo. Ó, eu me sinto religioso, sim, irmão? A coisa boa, não importa o que estamos fazendo, o que você está fazendo. Isso. Você está lutando contra o ar porque Deus disse, eu vou restaurar. Eu restaurarei. Tem que vir. Agora o cubo é onde tudo muda, o irmão Brana diz. E a fonte principal é onde todo o relógio funciona. Essa fonte principal, ele marca-o.
para cima, mantém todas as bênçãos exatamente. Então, o irmão Brana diz que o principal, então, é o cubo. O cubo é onde tudo muda, porque tudo está conectado no cubo. Então, nós temos o pneu, certo? Faça uma imagem na sua mente, irmão. Vamos supor que a gente está montando uma roda de uma bicicleta. Você pega o pneu, que é a justificação com Lutero. Aí você conecta no aro, que daí é John Wesley com a santificação, justificação, santificação. Aí você tem os raios, 9 raios que tem nessa roda, que é os dons espirituais, certo? Palavra de sabedoria, interpretação de línguas, a variedade de línguas, fé, dom de cura, milagres, etc. Aí tem o cubo. O cubo é o principal. O cubo é o principal. Agora vamos seguindo aqui. Quero que os irmãos entendam uma coisa. O que é esse cubo na roda, né? O irmão Brando diz na mensagem, olhe sempre para Jesus. Parágrafo 172, ele diz assim, ó. Ezequiel olhou para vê-lo um dia, e ele era a roda no meio da roda. Lá em cima, no meio do ar. Ele era o centro da roda, onde se liga cada raio. Amém? A roda grande corre pela fé, mas a roda pequena gira pelo poder do Senhor. Foi isso que Ezequiel viu quando ele olhou. Então, o que acompanha a igreja? Então, o cubo é o Senhor, né? Agora, os irmãos lembra do que eu falei sobre a cor âmbar? E quando que Ezequiel capítulo 1 estava se cumprindo? Lembra que eu mostrei aquela foto mostrando? E o irmão Brana disse que Ezequiel capítulo 1 se cumpriu naquela foto. Lembra? Eu vou pedir para o irmão editor colocar a foto aí para nós. Essa foto aí que os irmãos estão vendo é a foto que o irmão Brana disse que Ezequiel capítulo 1 cumpriu nessa foto. Se os irmãos não viram o programa anterior, assista novamente lá. Vai lá e assista para os irmãos entenderem que ponto que eu estou entrando aqui. Agora vejamos. Eu vou ler aqui a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, 161, irmão Brana dizendo. Vê você ele agora em sua palavra e toda a sua palavra manifestada bem diante de nós? Ó igreja do Deus vivo. Olha o que o irmão Brana está falando, que a palavra ela estava bem manifestada diante de nós. Isso ele pregando em 65, estava manifestada perante eles. Ó igreja do Deus vivo, ponha-se de pé. Creia nele com tudo o que está em você. Segure naquela rodinha que está no meio da roda. Deixe estabelecer cada movimento que você faz. Cada pensamento que você tem. Que isto possa ver controlado para esse poder que está dentro de você. Porque Deus está assentado bem em sua palavra para essa hora. Na luz do entardecer, mostrando a luz. Então o que o Mobrano está nos mostrando aí? Que nesse tempo é quando essa roda ela se encaixou completamente. E agora o que faz a roda se mover, o que faz toda a engrenagem da roda se mover é o cubo. O irmão Brando diz, o cubo é o principal. E quando você entra na justificação, você passa pela santificação, você passa pelo batismo do Espírito Santo, aí vem o próximo passo, que é a adoção. A adoção, você fala no lugar do Pai. O cubo representa quando você está com Deus controlando você. É isso que é o que Ezequiel está vendo. Por isso que a roda ela seguia a igreja. Era o poder que segue na igreja. Aquela roda dentro da roda é quando a pessoa ela alcança o estágio da adoção, que ela começa a falar no lugar do Pai. É isso que o irmão Brana está nos mostrando aqui. Entende? É a parte principal. A parte principal, o irmão Brana diz na mensagem sobre Abraão, não me recordo aqui o nome da mensagem, conforme for eu vou lembrar e falo para os irmãos. O pacto da graça de Abraão. O Brana diz que existe a justificação, aí vem a santificação. Existe o batismo do Espírito Santo, mas ainda não para por aí. Você tem que partir para a adoção, irmão Brana diz. Existe esse quarto estágio. Você parte para a adoção. E é exatamente isso que Ezequiel estava vendo. Irmão Brana diz aqui, segure nessa roda que está dentro da outra roda, que é o poder de Deus, que Ezequiel estava vendo. Por isso que seguia a igreja. Isso é um poder que segue a igreja. Então eu espero que esse programa tenha te ajudado a ver Ezequiel capítulo 1, tenha te abençoado aí no seu lar e que nós possamos estar mais firmes e mais buscando com que nós completamos essa roda na nossa vida. Passar pela justificação, a santificação
os dons têm que acompanhar a noiva até nós chegarmos no estágio principal, que é o cubo, onde que faz toda a roda girar, né? Que faz isso governar o nosso corpo, que é a adoção. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.